gentileza, deputado Edson Silva. Senhor presidente, senhor relator, senhores deputados. Senhor deputado Sérgio Naia, a minha primeira pergunta, ela foi já respondida, que foi feita pelo deputado Edemar de Barros, em relação ao pagamento das indenizações das vítimas dos apartamentos que desabaram de responsabilidade de sua construtora. Mas essas pessoas que perderam a moradia estão em condições difíceis até de alimentação. O senhor falou que contratou 2 advogados para que as vítimas preenchessem formulários para posteriormente pagar a indenização do prejuízo dos apartamentos, dos imóveis. Mas é preciso um atendimento emergencial porque essas pessoas perderam tudo. Qual é o atendimento que Vossa Excelência está prestando a essas pessoas no que diz respeito à alimentação, moradia e até medicamentos, porque, conforme a imprensa, até pessoas estavam fazendo tratamento médico devido ao abalo da perda dos imóveis? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, nobre deputado, em relação a atos de violência praticados por Vossa Excelência na sua cidade. Segundo o material que está nas mãos de todos nós dessa comissão, um trabalho de taquigrafia, trabalho de cópia de uma reportagem levada ao ar por uma emissora de televisão, dá conta de que um repórter, perguntando a uma senhora que não se identificou, toda a cidade onde foi feita a reportagem estava muda, calada, com medo de falar, porque a população tem medo de Vossa Excelência, como afirma essa senhora que não se identificou. O senhor Ferdinando Alvarenga, que é da cidade onde foi feita a reportagem, disse que na eleição municipal lá realizada, Vossa Excelência apareceu com 15 pistoleiros, 15 jagunços, para ganhar uma eleição com 81 votos. Uma vergonha para ele, disse o senhor Ferdinando Alvarenga. 15 jagunços para intimidar o povo aqui da cidade. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, até porque a televisão mostrou também que Vossa Excelência, como proprietário da construtora e como engenheiro, chegava no canteiro das obras, às vezes, cedo da manhã, espancando os empregados, os peões, o pessoal da construção civil. Nós gostaríamos de saber de Vossa Excelência se é verdade, se esses fatos aconteceram, essa presença de jagunços acompanhando o senhor numa eleição municipal na sua cidade. Eu vou responder em primeira mão, Vossa Excelência vai me ouvir, o conceito que eu tenho desse crápula, esse ex-prefeito, esse crápula, não vim aqui agredir esse bandido. É uma cidade pequena que tinha 28 parentes há 20 anos empregados na prefeitura. Eu nunca tive um. Eu não tenho parente empregado em serviço público. Eu nunca nomeei um parente. Com exceção de uma nomeação em Leopoldina, onde eu levei a Delegacia Regional de Ensino, eu tinha que trazer uma pessoa de fora. E escolhi uma das delegadas mais capazes, que é casada com um primo, Dona Carlota. Agora, esse prefeito fez o hospital. Foi bom falar essa pergunta. Eu quero me desabafar um pouco. Eu peço que o senhor tenha paciência. É um bandido, é um ladrão. Ele montou a Tracol. Escreveram nos muros depois que saiu. Transporte da corrupção do Laranjalense. Essa Tracol não tem um ônibus, não tem um caminhão, não tem um carro. E faturou quase 80 mil reais no ano na prefeitura. Ou seja, dinheiro do roubo. A única coisa que essa Tracol tinha com esse famigerado prefeito eram notas fiscais para emitir notas para cobrar da prefeitura. Eu levava a obra para ele. Eu desentendi com ele, porque ele não fazia as obras. Levei o dinheiro para ele comprar uma ambulância. Ele levou 28 meses para comprar uma ambulância. Eu já tinha levado uma ambulância do governo do estado de Minas. Ele precisava muito de uma ambulância. Ele levou 28 meses, dá para fazer 3 partes para comprar a ambulância. E ele comprou a ambulância que eu mandei ameaçar ele. Quem liberou essa verba foi o ministro Murilo Ingram. Levei para Laranjal uma verba para construir um centro de saúde no distrito do Cristal. 26 milhões de reais daquele dinheiro antigo. Que reajustado com os juros de hoje dá 100 e tantos milhões. A preço de hoje ele não gastou 5, que fez com o pessoal da prefeitura. Eu fiquei revoltado. Pô, custa
arranjar dinheiro, arranjo para ele roubar. E ele teve o descaramento de ir a um jornal de Leopoldina falar mal de mim. Eu contratei um advogado e a justiça obrigou ele a pagar o dinheiro que pagou pela metade, 20 mil cruzeiros. Transitado. Processo esse, julgado em Leopoldina e em Belo Horizonte. Dizem que com o advogado ele gastou mais de 50 mil reais. Ele não contou isso. Esse famigerado prefeito, você tinha que ir a Laranjal. O pessoal não fala mal de mim, porque tem muita gente que, pô, para eu ter nessa cidade 95,8% dos votos válidos, dizem que ele votou em branco. Ele não vota em mim, problema de família, de minha família, de meus ancestrais, com os pais dele. O pai dele já praticava. Ele tem irmão que é primo dele. Como é que chama esse negócio? Não vou falar que esse famigerado prefeito. Como é que é? Ele era casado com uma mulher e amante da irmã. Ele tem irmão que é primo dele. O senhor já viu isso? Eu venho de uma família estruturada. Talvez eu seja impossível. Jamais bati num peão. Tem uns que me chamam de compadre. Eu viajo para os Estados Unidos. Lá em casa ainda tem. Às vezes, essas luvas de obra, meus peões têm todos. Fita com umidade em coisa, meus carpinteiros têm todos. Eu trago essas brincadeiras para peão. E eu nunca contei como vantagem. Tem uma fazenda a 40 quilômetros aqui perto de Planaltina. Não é nos fundos da fazenda, não. Na entrada da fazenda, dei aos meus peões, que tinha 10 anos de firma, que não tinham casa, dei a escritura do terreno e dei material de grão de areia a tinta. Tem 50 casas ou 40 e tantas casas prontas lá. Isso esse prefeito. Agora a imprensa vai em Laranjal. Eu nunca cheguei com capanga. A imprensa vai em Laranjal. Entrevista 20 pessoas. 18, 19 de bem falam de mim. E só a imprensa só publica a noção desse famigerado prefeito. Como é que é esse negócio de irmão com irmão? Faz negócio de sexo? Incesto. O pai dele introduziu incesto em Laranjal. Eu tenho provas. Eu venho de uma família ajustada. Tem 7 irmãos, todos formados, todos casados. Eram 10. Infelizmente, o trânsito levou 2, meus irmãos. Não tem irmão que emite cheque sem fundo, que não honra contrato, que não faça nada. Esse incesto, quem introduziu em Laranjal foi o pai dele. Profissão dele, corretor da fauna, ou seja, bicheiro. Deputado Sérgio Naer, eu solicitaria a Vossa Excelência que procurasse ser mais objetivo nas respostas. Existem outros deputados eu pedi licença inscritos. a Vossa Excelência para mostrar quem faz referência à minha pessoa. Deputado Edson Silva, por favor. Eu vou ser mais rápido, seu Silva. A segunda resposta. Eu nunca bati num peão. Ninguém deu mais presente a peão do que eu na vida. Dou cesta básica. Outro dia trouxe um galão de uísque. Dei para 2 irmãos, o Zezão e o Zecão. Vai na obra do hotel para passar o carnaval, que dei férias coletivas. Não posso dar uísque para todo mundo, mas foi aquela festa. Pergunta se eu dou cesta para o pessoal que trabalha no hotel todo ano, não é todo mês, mas volta e meia estou dando cesta ao pessoal. Compro macarrão, compro 1000 frangos, 500 frangos, dou com massa de tomate e da queijo ralado para fazer suas macarronadas. Ao povo de Laranjal, ninguém deu de Laranjal o que eu gastei. Eu montei uns tiares eletrônicos que eu trouxe da Itália. Estava para montar em Roraima agora. Fui à Itália em janeiro. Viajei nesse mês de janeiro quase 100 horas de jato. Poucos pilotos fazem isso. Eu trabalhando. Fui à Itália 2 vezes. Estou trazendo de Milano para montar com o engenheiro Elton aqui 4 tiares em Roraima. É outro projeto que eu tenho, como extrair madeira submersa do Tucuruí de Samuel. Agora, esse prefeito de Laranjal, o pai dele praticava incesto e a profissão dele é corretor da fauna. Meu pai é trabalhador. Meus irmãos têm profissão definida e ele não tem. É um gangster que apoderou da prefeitura por 20 anos. Tem uma cunhada que tinha 3 empregos, numa cidade que ninguém tem 2. Chega, né? Vamos ganhar tempo para não falar de um bandido. Agora, eu fui lá na eleição. A primeira vez, fiz 2 comícios. O terceiro eu não fiz, doutor. A primeira vez eu fui de muleta. Eu tive um acidente vascular, dia 28 de agosto. Quando voltei dos Estados Unidos, era dia 20, dia 18, dia 20. Fui ao primeiro de muleta. Eu achava que estava sofrendo da gota. Foi a paralisia de atrás do joelho. A segunda eu estava melhor, fui de coisa. E no encerramento, eu desci em Leopoldina e meu querido irmão, Luiz Carlos, falou, não, o comício foi transferido, já estava coisa,
Para ele, achava que eu podia passar mal no começo. Eu fui doente. Agora, ele, no dia da eleição, ele levou ônibus cheio de gente de outros municípios, especialmente do Rio, levou 2 para votar nele. E mesmo assim, ele perdeu a eleição. E sabe o dia que vai ganhar a eleição em Laranjal? Nunca. Por gentileza, deputado Agora, Edson Silva. eu fui longo, eu peço excusa ao senhor, peço desculpa com humildade, Não, que eu fui longo. Agora, Agora, jamais panquei um peão, nunca agredi um peão. Aquele do material que está contestado por exame de coisa aqui no Rio, filiou-se a um partido e é candidato a deputado na próxima eleição. Eu nunca vi ele em obra, que eu não fui na obra, mas disse que ele lá trabalhou 8 meses e foi liberado por incompetência. Quer dizer, um cara incompetente filiou-se a um partido, quer ser candidato na próxima eleição e saiu falando aquelas bravatas que o exame do concreto contesta tudo a ele. Agora, jamais bati num peão. Jamais agredi uma pessoa. Tenho serenidade. Jamais. Jamais. Traga esse peão aqui que eu dou meus olhos a você. Você pode tirar e usar. Senhor presidente. Quanto à alimentação, estou na última pergunta. Pois não. O senhor falou do contato dos advogados. Um advogado, contratei. O atendimento emergencial às vítimas que perderam a moradia e às vítimas que perderam os parentes. Porque o senhor falou que já contratou 2 advogados e para vai pagar ser a publicado indenização. no jornal de amanhã, nos jornais de amanhã, um anúncio para todos eles ir no escritório da empresa em Copacabana. Eles estão muito agressivos, estão achando que perdeu tudo. Mas se eu lhe der uma relação tirada no computador, o senhor se benze. Sabe qual é a inadimplência da obra, do pagamento? Vou dar um número para o senhor. Passa um pouco de 90%. Só um instantinho, acaba em 2 minutos. Senhor nobre deputado, não cabe aqui a nossa pergunta a questão da inadimplência. O senhor tem a justiça para cobrar os inadimplentes, mas elas foram vítimas de desabamento de um prédio. Eu quero saber qual o atendimento emergencial, afora a indenização do prejuízo daqueles que compraram e pagaram os imóveis. Vou pagar o real prejuízo que eles pagaram, uma vez desbloqueando meus bens, minhas contas bancárias. Eu tenho patrimônio para pagar, doutor. Eu tenho patrimônio e vou ser o primeiro brasileiro a pagar. Porque você vê barragem, Belo Horizonte, Gameleira, prédio em São José, laje que desabou, ninguém nunca pagou. Não é de meu conhecimento que eu ganho etapa. Eu serei, talvez, o primeiro brasileiro a pagar todos. Agora, quero pagar dentro dos limites. Ou seja, aquilo que foi pago, corrigido. A primeira observação. Segundo, os bens e o prejuízo moral vão estabelecer lá. Esses advogados de contencioso, são experientes e vão pagar o que acharmos justo. Já tem 40 ou 50 que querem receber só o que pagarem mais qualquer coisa. Eu tenho recurso, estou pronto a pagar, contando que delibere meus bens, pago em 30 dias. Se liberar hoje, daqui a 29 dias está pago. Muito obrigado.